Esta minha fala é apenas uma tentativa de convencimento. Creio que há duas maneiras de convencer as pessoas. A primeira é construir uma série de argumentos de modo que, ao final, o ouvinte seja levado a uma conclusão esperada. A segunda é começar pela conclusão e argumentar explicativamente sobre os porquês da conclusão. Optarei pela segunda forma, embora esteja ciente de que começar pela conclusão pode gerar comportamentos emocionais de modo que até atrapalhe o entendimento das argumentações. Como sou afeito à experimentação, se essa segunda alternativa não der certo, da próxima vez eu optarei pela primeira. Qual é a conclusão? A conclusão é de que a aula coletiva deve ser extinta, pois que é totalmente ineficiente, inútil e imprestável para que haja ensino e aprendizagem. Sei que a afirmação é forte e que as pessoas que me ouvem podem achar um despropósito. A aula coletiva é o modelo padrão que está em vigor no mundo inteiro há pelo menos 2.500 anos, acumulando uma desconcertante deficiência. Entretanto, houve inúmeras formulações que pareciam despropósitos quando foram de encontro às concepções hegemônicas de cada época. Imagine a situação de séculos passados, quando se tinha a concepção de que a Terra era o centro fixo do universo e que em torno dela moviam-se os astros. Então apareceu Copérnico com uma nova concepção, apesar de que, muito antes, Aristarco de Samos já falara sobre o assunto. Certamente o chamado heliocentrismo foi uma afronta à concepção hegemônica da época. Se você não quiser investigar os detalhes à luz da história, recomendo a leitura do agradável e instigante romance de Isaías Pessotti, A Lua da Verdade. Galileu andou às voltas com o Santo Ofício. Giordano Bruno não conseguiu esquivar-se da fogueira. Imagine quando Antony van Leeuwenhoek construiu seu microscópio e conseguiu enxergar uns micróbios que até então nunca foram vistos. Aqui é importante fazer algumas considerações. Veja o caso do heliocentrismo. Apesar da formulação de Copérnico, na moderna navegação astronômica, antes do GPS, os astros nasciam a leste e se punham a oeste, considerando a Terra como o centro fixo do universo. E em função disso, calculava-se a chamada posição verdadeira para quem navegava em alto mar. O procedimento dava e dá certo. Copérnico não imaginava que muito tempo depois apareceria a NASA e os seus empreendimentos siderais dão certo em função de outras formulações. Antes do microscópio e dos consequentes micróbios, muitas doenças eram atribuídas aos demônios que se apossavam do corpo. Contra os demônios,
nada efetivo se poderia fazer, mas contra os micróbios, a biologia pôde obter algum sucesso. Não estou querendo me passar por celebridade da história, contestando uma prática equivocada que está entre nós há mais ou menos 2.500 anos, como simples palpite. Vamos, pois, aos argumentos. Quais são os argumentos explicativos da minha conclusão? O que aconteceu há mais ou menos 2.500 anos? Aconteceu uma grande revolução pedagógica. O ensino nas classes superiores, que era tutorial, foi substituído pela aula coletiva, por obra e graça dos sofistas. Acreditou-se que, se um mestre ensinava um discípulo, um mestre poderia ensinar vários discípulos ao mesmo tempo. Tudo isso aconteceu na base da crença, pois naquela época não havia uma ciência que pudesse ajudar. Nestas imagens, vemos duas situações. A primeira, uma situação emblemática, onde se diz que Alexandre foi tutorado por Aristóteles, então ensino tutorial, que passou a ser aula coletiva. A história da educação, misturada com a história do ensino, é um elenco de descontentamentos. Sempre apareceu um estudioso cidadão para dizer que algo não vai bem, ou que algo não ia bem, e que era preciso fazer isto ou aquilo. Mas ninguém suspeitou de que a aula coletiva fosse ineficiente. Veja bem que a questão de interesse não é a filosofia dos sofistas em oposição a outras filosofias. A questão de interesse é a efetividade do método de ensinar a enciclopédia. Não vou aqui detalhar cada contexto, pois, além de ser uma tarefa imensa, imagino que os ouvintes sejam pessoas cultas e conhecem os detalhes de cada época muito melhor do que eu. Mas, se observarem, nunca se registrou na história da educação e do ensino alguém que tenha dito: vai tudo muito bem no melhor dos mundos, nada precisa ser mudado. Em resumo, na Idade Média, Alcuino de York foi contratado por Carlos Magno para planejar o sistema de ensino no seu reino. Ali nasceu a também equivocada organização do ensino em disciplinas, o trivium e o quadrivium. E a escola palatina era coletiva. Apareceu Comênios, que propôs que se ensinasse tudo a todos e ainda ganhou a paternidade da didática. E a escola era de aula coletiva. Apareceram os padres jesuítas, especialistas em administrar colégios de aulas coletivas. Froebel, Spencer, Montessori, Claparède, Pestalozzi, Dewey, Vygotsky, enfim, tudo e todos foram devidamente catalogados, estudados e enquadrados pelos pedagogos, cada um com a sua proposta. Mas ninguém suspeitou de que a aula coletiva era e é ineficiente. Enquanto isso, a ineficiência do ensino se acumulava e continua se acumulando em quantidade assustadora.
o descontentamento e a reclamação de que algo não vai bem tem sido a tônica de muitos séculos. Chegamos em 1938, quando apareceu uma ciência em que se definiu o comportamento operante. A partir daquele momento, alguns poucos cientistas foram fazendo experimentos de laboratório e suas conclusões resultaram no que hoje conhecemos com o nome de análise do comportamento. Foi desta ciência que tirei a conclusão inicial. Cheguei à conclusão de que os experimentos de laboratório deram e dão certo por um motivo que talvez, por ser tão óbvio, até hoje não foi considerado. É que sempre houve e há um experimentador e um sujeito experimental. Concluí que no modelo de experimentos de laboratório está o fundamento da eficiência do ensino tutorial, onde também há um mestre e um discípulo. Cheguei a inventar uma terminologia para expressar a relação entre experimentador e sujeito experimental, ou entre mestre e discípulo, a geometria da relação. No ensino tutorial, a geometria da relação é 1 para 1, tal como no laboratório de comportamento operante. Nestas duas imagens nós vemos o experimentador olhando para o sujeito experimental e o tutor e o discípulo na mesma relação de 1 para 1. O mestre-tutor está numa geometria de relação com o aprendiz favorável ao ensino eficiente. Ele tem a possibilidade de reforçar imediatamente as respostas do discípulo em aproximações sucessivas, de modo que assim ele constrói o repertório de comportamentos terminais desejado. A história da educação registra nas palavras de Marrou que o ensino ocorria numa atmosfera de comunhão espiritual criada pela ligação ardente e muitas vezes apaixonada entre discípulo e o mestre, a quem se entregou, sobre quem se modela e o qual o inicia progressivamente nos segredos de sua ciência e de sua arte. Entendo que essa atmosfera de comunhão espiritual é a contingência em que ocorre o que hoje chamamos de reforço positivo, sobretudo os generalizados. A geometria da relação no ensino tutorial é representada por uma seta de duas pontas, pois a interação vai e volta, tal como no laboratório. O humorismo retratou bem a situação experimental típica, quando um rato disse para o outro: "Todas as vezes que aperto esta alavanca, o camarada me dá uma pelota de comida. Ele já está condicionado." Apesar da mudança generalizada do método, o ensino tutorial sobreviveu em alguns setores e a sua eficiência pode ser observada sem necessidade de se fazerem ilações. A evidência é direta. Por exemplo, na música, na execução de alta qualidade, sempre houve um tutor e um discípulo. Aqui, por exemplo, vemos Tatiana Vassilieva como uma violoncelista de sucesso.
Ao lado há uma lista de professores, tutores, desde quando ela começou com 6 anos de idade, até chegar no último, que foi David Asgeringas, que por sua vez foi aluno de Rostropovich, que por sua vez foi aluno de Dmitri Shostakovich e de Sergei Prokofiev, que certamente foram alunos, e isto vai numa sucessão sem fim. Em alguns setores do atletismo, sobretudo o atletismo individual, aqui vemos Nadia Comaneci, ginasta campeã olímpica, e o seu treinador, Bela Caroli. Nestas imagens vemos Sergei Bubika, campeão olímpico de salto em altura com vara, e Helena Insibaeva, todos dois treinados por Vitaly Petrov. Marcos Gotto é o treinador, é o tutor de Arthur Zanetti, campeão olímpico de argolas. Em alguns centros de excelência acadêmica, no patamar da formação de doutores, PhDs, o ensino funciona muito bem e até poderia ser melhor, porque é tutorial. Nas melhores universidades do mundo, sempre há pessoas expressivas que cuidam de formar seus sucessores. Então, minha conclusão é de que o ensino tutorial foi e é eficiente, e o fundamento da sua eficiência está no modelo dos experimentos de laboratório do comportamento operante, porque a geometria da relação entre mestre e aprendiz é favorável para que haja ensino e aprendizagem. O que vem a ser a geometria da relação favorável ao ensino e à aprendizagem? É simplesmente a disposição espacial de quem ensina e de quem aprende, onde as contingências estão arranjadas para ocorrer a possibilidade de instigar respostas imediatamente reforçadas que vão em direção a um comportamento terminal. Então é possível definir, ensinar como atribuição do professor é construir repertório de comportamentos. E aprender como atribuição do aluno é formar repertório de comportamentos. E isso ocorre em função do arranjo das contingências de reforço nas quais a geometria da relação é 1 para 1. Vejamos agora a aula coletiva e o porquê da sua ineficiência. Na sala de aula coletiva, a geometria da relação é 1 para muitos. Quando o ensino tutorial se transformou em aula coletiva, portanto, com uma geometria da relação 1 para muitos, a primeira consequência foi a eliminação da atmosfera de reforço positivo, que é o elemento construtivo de repertórios úteis, e se transformou numa pedagogia brutal. Nesta imagem, vemos onde possa ter começado a aula coletiva. A geometria da relação era assim. Numa sala coletiva como esta, a geometria da relação é assim. Na aula coletiva, o professor ou professora fala para uma plateia. Ele não sabe se o aluno está respondendo à sua fala para prover um reforço imediato, e mesmo que soubesse, não seria possível reforçar as respostas de cada aluno. É impossível por uma condição
física, isto é, a geometria da relação impede. Se ele der atenção a um aluno, não dará atenção aos outros. Então, não se dá atenção a ninguém. Fala-se para um aluno médio, inexistente. Na geometria da relação um para muitos, a seta só tem uma ponta, só tem uma direção, porque não há possibilidade de haver retorno do mestre para o aprendiz ou do aprendiz para o mestre. Não importa se a sala de aula for confortável ou precária, a geometria da relação é a mesma em Angola, no Brasil, na Finlândia, na Bolívia, na Rússia, no Japão, nos Estados Unidos, no Haiti ou na Noruega. Quanto mais alunos numa sala de aula, maior será a ineficiência. Mas a geometria desfavorável começa com 2. Em sala de aula tipo multidão, a geometria da relação se transforma num caos, como nesta imagem. O humorismo retrata bem a aula coletiva, onde se aplica a famosa frase: o professor finge que ensina e o aluno finge que aprende. Assim como no modelo dos experimentos de laboratório que deram certo e contém a geometria da relação favorável ao sucesso e à eficiência do ensino tutorial, o mesmo modelo teria que fundamentar a ineficiência do ensino coletivo. Bastaria que se mudasse a geometria da relação favorável para uma desfavorável. Por isso fizemos um ensaio experimental, talvez pela primeira vez, quando ao experimentador deu-se a tarefa de modelar 7 sujeitos experimentais ao mesmo tempo. No prazo de 50 minutos, ele não conseguiu modelar nenhum rato. E ainda disse: é impossível. Eis a diferença da geometria de relação. Imaginem se fosse 30 caixas experimentais. Conclamamos os analistas do comportamento a replicar o ensaio em condições mais rigorosas, com experimentos de diferenciação, discriminação, generalização, com 30, 40 ou 50 caixas experimentais, de modo que a analogia com a sala de aula coletiva se torne mais precisa. Pode parecer estranho delinear experimentos para dar errado, mas seria proveitoso que a experimentação controlada e rigorosa comprovasse a tese. Então, minha conclusão é a de que o ensino coletivo foi e é ineficiente. E o fundamento da ineficiência está no modelo dos experimentos de laboratório do comportamento operante, quando alteramos a geometria da relação um para uma geometria um para muitos. Não é uma questão de competência ou incompetência do professor ou dos alunos. A impossibilidade de ensinar e de aprender é física. É provável que professores que tenham outras concepções sobre o comportamento continuarão pesquisando suas deficiências e as dos alunos entre variáveis que não são determinantes da aprendizagem, ou no vasto elenco de variáveis fictícias e inacessíveis, mas então nada de efetivo acontece ou acontecerá. Há outros argumentos
que demonstram a ineficiência da aula coletiva. Por exemplo, se abordarmos a questão da aferição do ensino ou da confusão que se faz entre ensino e educação. Vale a pena aqui ler uma passagem do mestre Skinner, a sua Tecnologia do Ensino, quando disse: ensinar pode ser definido como dispor de contingências sobre as quais o comportamento muda. As contingências relevantes podem ser melhor analisadas estudando o comportamento de um único estudante de cada vez, em condições cuidadosamente controladas. Poucos educadores estão cônscios da extensão em que o comportamento humano está sendo examinado em disposições desta espécie. Mas uma verdadeira tecnologia do ensino está surgindo. Começa a sugerir alternativas eficazes que podem substituir as práticas aversivas que tanta confusão têm causado. Note bem que este texto foi escrito em 1968, há quase meio século. Se Skinner apenas sugeriu que se estude o comportamento de um único estudante de cada vez em condições cuidadosamente controladas, não será para levar essas conclusões para a sala de aula coletiva, pois que lá nada adiantaria. Se ele não disse com toda a força das palavras, ousamos dizer que se a aula coletiva não for extinta, a ineficiência generalizada continuará prevalecendo e o custo desta ineficiência tem sido muito alto em todos os sentidos. E quase terminando o livro, Skinner fez uma advertência sobre a qual mudei algumas palavras. Não é possível melhorar o ensino pelo simples aumento dos recursos a ele atribuídos, pela modificação da política do ensino ou pela reorganização do sistema. É preciso melhorar o próprio ensino. Nada que não preencha as condições de uma tecnologia do ensino resolverá o problema. Pois bem, até o presente momento, sendo eu pretensioso, as pessoas que me ouvem já deveriam estar convencidas de que a aula coletiva precisa ser extinta. Pode ser, no entanto, que a argumentação tenha sido muito sumária para provocar o convencimento. Mas, pelo menos, a questão está posta. Aqueles que se convenceram certamente perguntarão: o que fazer? O que ficará no lugar da aula coletiva? Adiantamos que temos uma proposta que implica uma mudança radical e completa. Podemos abordar os detalhes conforme surgirem as indagações.